Quase todo filme da Disney tem lá o seu casalzinho romântico, sabe? Desde Branca de Neve, que é um clássico, até os mais novos, como Toy Story 4. Meu Deus, já fazem 5 anos que Toy Story 4 estreou, e eu tô falando que é filme novo. O quê? Enfim, até mesmo em Encanto, um dos mais novos filmes da Disney, tem sempre um casal. Quase sempre existe ali um drama amoroso pra completar a história da animação. Muitos desses casais ficam marcados como clássicos. Por exemplo, Aladdin e Jasmine, lá do filme, A Bela e a Fera, também clássico demais, Rapunzel e José Bezerra, até mesmo o Kristoff e a Anna, lá de Frozen. Mas tem muito casal incrível que a galera simplesmente esquece ou esnoba, até lembra deles, mas não considera eles os melhores casais já feitos. Como pode ser? Então esse vídeo é justamente sobre isso, sobre os casais da Disney que eu acho que deveriam ser mais valorizados porque eles são incríveis, mas vocês estão sendo injustos com eles. Inclusive esse é um tema aqui muito pedido pelas pessoas que estão inscritas nesse canal. Roda a vinheta e vamos lá porque tem bastante coisa pra falar. Fala galera, eu sou o Imaginago, bem-vindos a mais um vídeo e eu preciso começar esse vídeo aqui falando de Encanto, galera. É Mira na Marina, Encanto. Quando eu falo de Encanto e falo de casal, é óbvio, né? Eu tô falando da tia Peppa e do Félix. E eles são simplesmente incríveis, e eles não são nem o foco do filme em nenhum momento, mas existe um detalhe ali, cara, na relação dos dois que eu amo muito, porque, primeiro que a Peppa, ela é muito difícil, sabe? Ela é uma pessoa que o poder dela pode destruir tudo ao redor se ela tiver com raiva. E o Félix, ele lida com ela o tempo inteiro, mesmo ela sempre estando irritada, porque a chuva tá caindo ali quando ela tá irritada, e tempestade, e ele tá sempre com ela, porque ele ama ela de verdade, e a prova do amor dos dois não tá não só nas pequenas relações que nós vemos durante o filme, mas na música tão famosa Não Falamos do Bruno. A música, ela começa sendo cantada pra tia Peppa, né, que a Mirabel pergunta pra ela quem é o Bruno, e ela vai e começa a cantar, né, e contar a história do Bruno, e ao mesmo tempo não falar dele. E nesse momento, o Félix, ele interrompe a Peppa, ela tá contando a história e ela fala, você vai contar a história ou eu vou? Aí ele fala, desculpa, minha vida vai lá, clássica. Desculpa, minha vida vai lá. E a parada é que, durante a história que ela tá contando do casamento, pra Peppa foi uma atrocidade. O Bruno foi lá e destruiu o casamento dela. Só que se você reparar, o Félix simplesmente fala, foi a perfeição, mas desde então... Aí a música, não falamos do Bruno. A Peppa achou horrível porque o Bruno foi lá e fez chover e teve furacão e tal. E o Félix achou incrível porque foi o dia do casamento dele, cara. Nossa, eu adoro esse detalhe. É um detalhe muito pequeno pra você ver que ele tá completamente satisfeito. E isso não exclui a Peppa. Eu acho que os dois só se combinam, essa coisa da raivosa com o cara que leva tudo pelo lado positivo das coisas. Eles se juntam, geralmente. Muito legal. Peppa e Félix, contem comigo pra tudo. E agora vamos falar do outro casal também. Um deles se chama Félix. É o Concerta Félix, lá de Detona Ralph, e a Sargento Calhoun. Santo joystick! Olha a alta definição do seu rosto. Eu acho esses dois muito interessantes também porque, assim como o casal anterior, eles não têm absolutamente nada em comum. O Concerta Félix é o protagonista de um jogo simples e retrô, onde ele fica ali consertando as coisas, né, que o Ralph quebra, ele é o do jogo do Ralph. E a Sargento é completamente o oposto disso. Ela é de um jogo extremamente violento, frenético, onde ela arrisca a vida o dia inteiro pra poder salvar o mundo de monstros e insetos gigantes. Eles são de mundos completamente diferentes, são personagens que têm personalidades diferentes, e um acaba sendo muito diferente do outro por conta disso. Pô, imagina, né? O dia do casamento da Sargento é completamente traumático. O primeiro casamento, a tentativa de se casar, quando um inseto invade ali e mata o noivo dela na frente dela. E até dizem que o inseto se transforma, né, naquilo que ele consome. Então ele provavelmente virou o noivo dela na frente dela e ela teve que metralhar ele porque ele é um inseto disfarçado. Cara, loucura. Mas o mais legal desse novo casal aqui é que, com todas essas diferenças absurdas, o filme ainda consegue criar uma química muito forte entre os dois. É inacreditável. A forma como ele se apaixona é muito bem construída no filme. Ele vai conquistando o coração dela aos poucos, aquela coisa devagar. Ele vai mostrando que ele é corajoso, ele vai evoluindo como pessoa ou como personagem durante o filme. Muito bom. Tá bom, já chega dessa música melosa. Esse, com certeza, é um dos melhores casais da Disney e também entra na lista daqueles que ninguém lembra, porque a gente lembra de Detona Ralph, a gente lembra dos protagonistas, e o Félix, ele acaba ficando de lado, principalmente a Sargento.
Próximo casal, cara, clássico, tá? Mas não valorizado. 101 Dálmatas, eu tô falando do Pongo e da Prenda, ou Perdita, dependendo da tradução, beleza? Resolvi que ele tinha que conhecer a moça de qualquer maneira. Esse aqui, obviamente, já é um casal extremamente clássico, né? O Pongo é um galanteador, ele é esperto, né? Ele é tão esperto, inclusive, que se não fosse por causa dele, o seu dono, o Roger, nunca teria se casado com a Anitta, né? Que é a dona da Prenda. Foi meio que ele que literalmente escolheu a pretendente pro Roger, que obviamente deu muito certo, porque eles também são um casal muito legal. Mas a questão é que a Anitta também tinha uma cachorra, que era a Prenda, que de acordo com as próprias palavras do Pongo... A mais linda criatura de 4 pernas que já vi. E foi um amor à primeira vista, meio que até um encontro duplo de casais ali, porque eles 4 se encontraram no parque pela primeira vez e dali pra frente eles nunca mais se separaram. E é muito bonitinho a gente ver eles juntos, cara, porque eles realmente parecem um casal clássico daqueles filmes antigos, sabe, de romance. A Prenda é educada, elegante, sempre a mais esperta entre o casal, a que se liga nas coisas primeiro, enquanto o Pongo é mais alegre, é brincalhão, aquela combinação clássica que não tem como dar errado, não tem jeito. Os dois realmente se gostam muito, tanto que lá na primeira leva de filhotes eles tiveram 15 filhotes, o que deixou, né, o Pongo um tanto quanto alterado, mas muito feliz no final. Inclusive isso é um efeito Mandela, né, as pessoas acreditam, quem não viu o filme, quem viu há muito tempo, não lembra que eles não tiveram 101 dálmatas de filhotes. Os outros 100 cachorros foram encontrados depois e se juntaram. Enfim, quando a gente pensa em casal de cachorros da Disney, a gente sempre pensa na Dama e Vagabundo, não pensa no Pongo e na Prenda. Então eu vim aqui fazer essa justiça e colocar eles aqui também como um casal excelente, além dos que estão hypados. Inclusive tem muito casal aí da Disney que é famoso que não tem a química desses dois aqui não, tá? E falando em coisa subestimada, a gente não pode esquecer aqui do filme Atlantis de 2001 pra eu falar aqui deles dois. Estão aqui, inclusive, eu botei eles aqui com a melhor alegria do mundo, Milo e Kida. Bom, né? Tá um chuchuzinho. Olha, vamos ignorar o fato, inicialmente aqui, que ela tem 8 mil anos de idade e ele tem 25, 22. Pior ainda do que eu imaginava. O que importa é que, cara, funciona muito. Ele é um linguista, uma pessoa que estuda línguas que ninguém quer saber mais de falar. Isso meio que pareceu inútil pra vida dele inteira, até que ele consegue chegar em Atlantis, que é o lugar justamente onde a Kida mora. Todo mundo ali, né, vive pra sempre, né? Eles não morrem por causa da energia da cidade e tal, cidade perdida. Eu tenho que explicar às vezes, porque eu esqueço que as pessoas não viram esse filme, é um crime. E é por isso que ela tem 8 mil anos de idade. E eles se encontram, só que ela tem 8 mil anos de idade, mas tem uma personalidade, um comportamento meio que parecido com o dele. E eles dois meio que combinam, porque primeiro, pô, ele é literalmente o único ser humano que chegou ali que consegue entender a língua dela. Segundo, ela tem a mesma curiosidade que ele sobre a história de Atlantis, que foi uma coisa que foi meio apagada por causa de um ataque que eles tiveram no começo do filme. Então eles dois começam a pesquisar juntos sobre a história de Atlantis, sobre aquela coisa da cidade, eles vão se conhecendo, vão ficando juntos, cara. É uma coisa que funciona muito, é muito orgânica, e você acredita, inclusive, que o Milo, no final do filme, não quer voltar para o mundo dos humanos, ele quer ficar no lugar que ele sempre estudou, que ele sempre achava que era um mito, e no lugar que ele conheceu a sua nova amada, cara. Então é muito legal, acho que eles combinam muito. Por ser um filme esquecido, automaticamente é um casal esquecido, precisamos fazer justiça para Kida e Milo. E a minha pronúncia? Provinciana, caipira. E o som tá muito nasal. Tá, deixa, eu vou melhorar. Olha, eu juro que eu tô tentando falar de alguns casais mais normais aqui. Até agora, pô, teve a Peppa, que tem poderes inacreditáveis, teve cachorro, teve casal de videogame, tem um cara que tem 22 anos, a mina tem 8 mil anos, mas agora eu vou falar de um casal normal. Mike Wazowski e Célia de Monstros S.A. Oi, meu chuchu! Zoiudinho da mamãe. O zoiudinho da mamãe e o chuchu. Assim, imagina, pô, mas eu gosto muito deles dois. Mas eles não estão na fama. Não estão no hall da fama. Vai falar assim, melhores casais da Disney. Você acha que vai aparecer Célia e Wazowski? Não vai, não vai. E olha que eu tô roubando, pegando Pixar aqui. Porque não vai. Nunca tá na lista. É sempre príncipe, princesa, bobice, não sei o que. É sempre aquela coisa meio que manjada. Aqui não, cara. Eles são um casal incrível. Porque genuinamente você tem diversos momentos em que o Mike Wazowski começa a falar bem dela, fora da presença dela. E isso é muito importante. Você vê que o cara realmente gosta dela. Ele não tá só cortejando ela pra seguir a vida. Não, ele fala pro Sully. Qualquer oportunidade que ele tem de elogiar a Célia, falar que ele tá apaixonado, ele fala. E isso é muito legal e é genuíno. A gente torce pros dois sem literalmente conhecer a origem deles. Inclusive, eles estão há muito tempo juntos. Desde o final do filme Universidade Monstros, tem uma foto lá da Célia. A Célia tá lá no armário do Mike Wazowski, desde aquele momento. E essa mesma foto, inclusive, é a que ele mantém até o filme Monstros S.A., que se passa muitos anos depois de Universidade Monstro. Aquela cena do restaurante, por exemplo, é uma cena que tá
vívido, cara. O ponto que o Mike ama ela, eles ficam conversando. Na verdade, o filme inteiro, ele meio que estraga a experiência deles, né? Porque a Boo surge ali no meio, destrói tudo, sai zaralhando o mundo todo. E eles têm que se separar. E é muito injusto, cara, porque a Célia acha que ele tá mentindo pra ela e ele, em algum momento, tava tentando esconder. Quando ele fala a verdade, ela não acredita. Como assim? Você tá com uma criança e o Randall tá te perseguindo? Mas é arrepiante. Até hoje eu lembro quanto arrepiante é no momento em que ela ajuda eles, né, a fugirem, escapar do local, chamando a atenção da fábrica inteira pro Randall, falando que ele foi o monstro número 1 dos sustos. Cara, é muito legal os dois. Randall Fox acabou de bater o recorde de sustos da empresa. Vai, Zoiudinho da mamãe. E agora eu vou falar de uma polêmica aqui. E eu vou te falar, só é polêmica porque você não me dá a chance de te explicar. Pelo amor de Deus, me ouve. Eu vou falar aqui da Esmeralda e do Febo. Não dá pra acreditar. Sim, eu fiz isso e você já tá no vídeo, você não vai fechar o vídeo. Não fecha essa bobice. Pode ir voltando pra cá, que você vai me ouvir até o final a minha argumentação. Que, cara, inclusive esse casal aqui, ele representa esse vídeo, mano. Esse vídeo, ele meio que existe pra isso. Tô falando, obviamente, do filme da Disney, né? Não me responsabilizo pelo livro que eu nem sequer terminei de ler. Febo e Esmeralda são de lados opostos, né? O Febo, ele chega na cidade como o novo líder da guarda de Notre Dame, né? Então ele tá trabalhando diretamente pro Frollo. Então ele meio que é subordinado, porque essa é a profissão dele. E ele vem de um outro lugar. E ele percebe que o Frollo, ele é um cara mau caráter pra caramba, que quer matar os ciganos, sabe? Que não quer saber de justiça. Em dado momento, inclusive, o Febo começa perseguindo a Esmeralda. Ele vai até ela e quando eles entram na igreja, inclusive, que eles se conhecem dentro da igreja, ele não pode prender ela, que ele fala, não posso te prender, a gente tá dentro da igreja e tal, fica tranquilo. E ele se conhece ali, tem uma faísca e eles se separam. E a Esmeralda, obviamente, né, cigana, perseguida pelo Frollo, pelo regime que o Frollo fazia naquele local. E eu gosto muito, eu pessoalmente, gosto pessoalmente do personagem do Febo, cara, porque ele é um personagem que evolui muito. Ele não começou errado em nenhum momento. Ele era da guarda, a profissão dele era obedecer o Frollo. Ele fica errado quando ele desobedece. E é aí que ele fica legal, porque ele fala, mano, eu não vou queimar esses civis aqui. O Frollo literalmente pede pra ele tacar fogo numa casa com civis dentro, porque eles estavam, teoricamente, protegendo os ciganos, cara. Tipo, o Frollo é bizarro, né, cara? Com lazarento esse velho. E o Febo nega. Ele nega na cara do Frollo, inclusive, ele pega a tocha e joga na água, assim, na frente dele, fala, não vou. O Frollo manda a galera matar o Febo, a galera vai atrás dele, ele toma até uma flechada por causa disso. Mano, não tem evolução mais interessante em diversos outros personagens da Disney. E quem resgata ele da morte é justamente a Esmeralda, porque percebe o ato de heroísmo que ele fez. E, claro, eles se conhecem, né? Porque ela tá cuidando das feridas dele e tal, e eles acabam se beijando. E a cena em que o Quasimodo vê a Esmeralda beijando o Febo, ela é, de fato, triste pra gente que tá vendo. Por quê? Porque o Quasimodo criou na cabeça dele a expectativa de que a Esmeralda tava apaixonada por ele, porque as gárgulas falaram pra ele, ó, ela tá apaixonada por você, com certeza. Sendo que em nenhum momento ela deu a entender isso. Então a culpa foi 100% das gárgulas que botaram isso na cabeça dele. Em todo momento a Esmeralda falava, você é um grande amigo, muito obrigado por me ajudar e tal. Não existiu a menor química entre os dois, só na cabeça do Quasimodo. Então eu entendo quem fala, nossa, mas eu queria que a Esmeralda ficasse com o Quasimodo, porque o filme te direciona a sentir o que o Quasimodo sente. Mas se você parar pra pensar, nunca houve uma chance. Eu não tô nem dizendo chance, tipo, não é que ele não teria chance com ela, mas é que nunca houve essa relação. Foi sempre uma coisa de amizade, ao ponto que o próprio Quasimodo entende isso. E ele reconhece os dois como um casal e como um casal de amigos dele, cara. O Quasimodo, no final do filme, ele fica amigo, porque ele cria uma parceria com o Febo. E a amizade dos dois é muito legal, cara. Muito, muito legal. Então eu acho que Esmeralda e Febo são dois casais que são subestimados por conta das circunstâncias da história de Cocuru de Notre Dame, porque fazem a gente ficar triste por causa do Quasimodo. Só que a gente esquece que o próprio Quasimodo já assumiu e já abençoou os dois, cara. Então, Febo e Esmeralda, contem comigo pra tudo, vocês são incríveis. O segundo filme é horroroso, mas eu adoro o filhinho de vocês também. Eu já fiz vídeo sobre isso, vou deixar meu vídeo aqui na descrição sobre Cocuru de Notre Dame 2. Eu já ia fechar o vídeo, mas eu quero falar de mais um. Só mais um casal, mais um. Senhor e Senhora Cabeça de Batata. E assim, não é nem pelo fato de que os dois foram feitos um pro outro, que ele literalmente, no primeiro filme, deseja uma Senhora da Cabeça de Batata, e no final do primeiro filme, o Andy ganha uma Senhora Cabeça de Batata de Natal, mas é que, mano, eles adotam os alienígenas, cara. Você salvou nossa vida, somos eternamente gratos. Quem não lembra disso? Eu tenho que botar aqui, é a menção honrosa desse vídeo aqui, tá? Deixa aqui nos comentários quais casais subestimados que as pessoas não costumam lembrar nessas listas aí, você lembra, você gosta muito, beleza? Deixa nos comentários, vamos discutir sobre isso. Talvez uma parte 2? Não sei. Valeu, galera, até o próximo, fui!